Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos finalizar hoje o estudo do versículo 13 do capítulo 14. E aí, na aula anterior, nós falamos a respeito dessa voz que foi ouvida do céu, que é uma voz não identificada, não se sabe se foi um anjo, se foi Jesus que falou, né? Mas o objetivo dela era trazer consolo aos que estiverem na terra. Falamos também a questão do escrever, né, para deixar aí para futuras gerações e tal, até por questões de memorização também. É bom que a gente escreva, que seja escrito aquilo que é de extrema importância. Falamos das bem-aventuranças e, por fim, encerramos a aula, bem-aventuranças do Apocalipse, e encerramos a aula falando daqueles que morrem no Senhor. Então, hoje continuaremos aí a partir de onde está falando. Ó, sim, diz o Espírito. Muito bem. Pessoal, há muitas vozes no mundo, uma falando uma coisa, outro dizendo outra, né, conforme nós falamos na aula anterior. E aqui, o importante da gente falar dessa voz é que tem ocasiões que Deus fala por meio de um modo mais simples, e em outras ele demonstra uma revelação um pouco mais profunda para que a gente creia. Então, essa voz aqui, que é não identificada, ela foi também reforçada pelo Espírito falando. Vamos ver isso em outra passagem da Bíblia, porque como nós temos estudado aqui também, a Bíblia explica a própria Bíblia. Atos capítulo 8, olha o que diz lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é o seguinte, primeira pergunta que se faz, onde o Filipe estava quando esse anjo falou com ele? Né? Ele estava em Samaria, fazendo ali um movimento santo, isto é, pessoas estavam sendo curadas, almas sendo ganhas para o reino do Senhor Jesus, as pessoas estavam envolvidas e sendo transformadas ali, tendo uma experiência profunda com Deus, né? E aí, Deus mandou um anjo para falar com o Filipe, porque Deus sabia a limitação da fé dele e sabe da nossa também. Então, é, pensa bem, você está pregando a palavra, as pessoas estão sendo salvas, é, é, paralíticos estão andando, enfim. Você teria facilidade em crer numa voz é, que falasse para você sair dali e ir para um lugar deserto? Né? Então, da mesma forma, acontece conosco. Então, por isso que Deus mandou um anjo para falar com o Felipe aqui. Aí ele continua lá, ó, dispõe-te. Ou seja, você vai se você quiser. Né? Mesmo eu estando te usando, você fazendo grandes coisas aí por meio de mim, Deus falando para ele, você vai se você quiser. Hoje, nas igrejas, tem muita gente, irmãos, levando fardos pesados dos líderes que obrigam as pessoas a fazerem determinadas coisas. Meu irmão, os membros da igreja não são registrados com você, eles não são CLT com você, a maioria deles, tá certo? E até aqueles também que são remunerados pela igreja, você não pode obrigá-los a fazer o que você deseja enquanto líder, tá certo? As pessoas são livres. A igreja não é uma empresa e você não é gerente dela ou diretor. Você é simplesmente, de repente, um pastor, um apóstolo, um profeta ou mestre que está ali para ser um servo. Então, ninguém é obrigado a fazer nada na igreja, tá certo? Nós fazemos por amor. Aqui o Felipe fez por amor, né? E a Bíblia fala, olha, dispõe-te vai para o lado sul, no caminho de Jerusalém, a Gaza, né? E aí a Bíblia fala que esse se acha o quê? Deserto. Então, Filipe estava em Samaria, conforme eu falei, e ele vai a Jerusalém para um lugar deserto. Ele sai da multidão onde ele estava em evidência para o anonimato, sem saber o que ia acontecer lá. Falando aí um pouquinho da geografia bíblica, olha para você ver. Então ele estava em Samaria, né? Ia para Jerusalém. Vamos calcular a distância aproximada disso. Então a gente faz os dois tracejados aí, ó, e você vê que dá aproximadamente 180 quilômetros. Poços de Caldas vira Copos, não é? É, Felipe teria que viajar para chegar até esse lugar deserto, que Deus mandou ele ir, mas tinha um propósito ali. Você sabe que na sequência, conforme diz aqui o versículo 29, agora é o Espírito que fala com ele, porque ele já tinha chegado lá, ele viu aquele eunuco, e o Filipe era o evangelista, então naturalmente ficaria mais fácil ele crer agora que teria que falar de Jesus para aquele eunuco, que o Espírito já sabia que ele estava lendo o profeta Isaías, e aí o Espírito fala para ele: olha, ô Filipe, faz o seguinte agora, você só se aproxima desse carro e o acompanha. Você vê que coisa linda, gente. Aí o Filipe já estava ali, pegou e foi. Então, em alguns momentos da sua vida,
Deus, dependendo da circunstância, ele vai se revelar, vai falar com você de uma forma. Em alguns momentos de modo mais simples e de outros trazendo assim algo extraordinário para que a gente creia de fato que aquilo vai acontecer. Um outro exemplo disso é quando Deus usa o anjo para falar com Maria, na é verdade, e com José também. Então você vê ali precisava ser algo assim bem mais aprofundado, né? Porque é difícil você crer que alguém vai ficar grávida pelo Espírito Santo, né? Como que a pessoa vai ficar grávida? Aliás, é difícil alguém crer que a pessoa vai ficar grávida sem ter relação sexual com ninguém. Na é verdade, então ali Deus mandou dois anjos, um para cada um, né? O José queria se divorciar dela, queria abandoná-la, sem desonrá-la, hein? Isso que é importante. Muito bem. Então, na nossa vida também acontece assim, cabe a nós ficarmos atentos para discernir a voz do Senhor Jesus nos momentos em que ele fala de modo simples e quando ele fala de modo um pouco, se revela de modo mais aprofundado. Muito bem. Voltando para Apocalipse 14, 13, o versículo continua dizendo aí, ó, para que descansem, né, das suas obras, tá dizendo. Então, esse descanso aí está relacionado, gente, com as adversidades, né, para que descanse das suas fadigas, ou seja, das adversidades e diversos obstáculos que o anticristo vai colocar aqui, né, para poder destruir a vida dos ímpios, claro, e dos cristãos também, porque os ímpios já estarão com ele, mas principalmente daqueles que se identificarem como fiéis a Deus. Então, nós vemos que nesse tempo eles vão ter que crer muito em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre mim o meu jugo, né? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí vai terminar falando lá no versículo 30, e achareis descanso para as vossas almas. Muito bem. E aí, gente, nós temos que entender o seguinte, que eles estarão sofrendo, né, por consequências, pela consequência das escolhas que fizeram. Na nossa vida, muitas vezes é assim também, irmãos. Tem aqueles sofrimentos que são ruins, ou seja, que todo sofrimento é ruim, claro, né? Mas tem aqueles que são causados por nós, e aí nós vamos ter que aguentar isso de um modo e suportando, pedindo para Deus nos dê sabedoria, porque o nosso comportamento gerou esse sofrimento, como você vê ali o caso de Mateus, capítulo 27, do 3 até o 5, você leia lá depois, né? Que Judas se arrependeu de ter entregue de Jesus, e aí teve um sofrimento terrível ali, não é mesmo? E temos também 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, que diz, ó, se algum de vocês sofre, que não seja como o quê? Ó, assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, não sofra por causa dos seus comportamentos equivocados gerados pelas obras da carne, não é? Então, você vê que muitas vezes nós fazemos isso. E note que está dizendo ali, ó, quem se intromete em negócios alheios. Então, às vezes a gente sofre por querer ajudar o outro no momento que não é para ele ser ajudado. No Antigo Testamento, Deus fala para Jeremias, o povo estava na prática do pecado, e Deus diz para ele: olha, não interceda por esse povo. Então, tem pessoas que a gente não deve tentar ajudar e deixa ali, porque Deus está fazendo um trabalho. Então, nós temos que ter discernimento para lidar com isso também. Aí a pergunta que nós temos que responder é: quem causou o sofrimento que eu estou passando? Foi eu? Então eu preciso ver, mudar o meu comportamento e saber que eu estou colhendo o que está acontecendo comigo é fruto das minhas escolhas. Provérbios capítulo 12, versículo 14 diz: o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. E o Gálatas 6, 7 fala: não se engane, de Deus não se zomba, né? O que o homem plantar, isso ele vai ceifar, vai colher, tá bom? Então, gente, analise a sua vida. Por que que você está sofrendo? Você que já se converteu, que não se converteu, o que que você fez que levou até essas circunstâncias? Até essas circunstâncias, independente de, Deus é conosco e nós temos que nos entender que a situação é para aperfeiçoamento, não é mesmo? Para que a gente cresça e seguir até que haja um alívio daquilo que nós mesmos causamos. Agora, por outro lado, tem o sofrimento que é o bom, entre aspas, que é quando estamos passando por momentos difíceis,
por pregar o evangelho, por sermos fiéis a Deus. Então você lá no seu trabalho está sendo perseguido por isso, na rua, na igreja até mesmo, né, em diversos lugares que você vai, situações dentro da sua própria casa, você é perseguido no meio da sua família, de repente você foi o primeiro que se converteu e agora você é perseguido, é discriminado. Então esse sofrimento é aquele que é menos difícil de ser enfrentado, correto? E aí nós temos que tomar cuidado com anúncios desse tipo aí dentro da igreja, tá vendo? Ó, dentro e fora da igreja, né? Mas dentro da igreja especificamente falando, ó, pare de sofrer, tá vendo? Gente, não existe isso. Tá? Você que ainda não se converteu, eu quero dizer a você, mesmo você entregando sua vida para Jesus, o sofrimento você vai passar. A diferença é que agora você vai ter um consolador junto com você, o Espírito Santo, você vai ter também Jesus, não é? Você vai ter uma relação mais próxima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso vai fazer muita diferença na sua vida na hora de suportar esses sofrimentos, até porque você vai ter uma sabedoria diferenciada, a qual não está disponível para aqueles que não entregaram só a sua vida para Jesus. Tá bom? Então, olha, para quem está dentro da igreja, saiba, você e eu vamos passar por sofrimentos até que sejamos arrebatados, até que possamos ir morar com o Senhor, né? Efésios capítulo 6, versículo 13 diz que nós devemos nos estar prontos para resistirmos firmes o dia mal. Isto é, o dia mal bate na porta de todo mundo, seja de um jeito, seja de outro, cada um com as suas dificuldades. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Isto é, você vai ter situações difíceis para serem carregadas. Então, não tem essa questão de parar de sofrer. Isso não existe, tá bom? É, claro, como eu falei antes, a diferença é que nós vamos sofrer agora com Jesus ao nosso lado, com o Espírito Santo nos dando aí força, poder, sabedoria, tá bom? Avançando aqui, ó, a gente vê é, Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu. Então, o sofrimento está relacionado com o aperfeiçoamento dos santos, mencionado lá em Efésios 4:12. Para que a gente possa crescer, precisamos ser aperfeiçoados. E o sofrimento é um dos ingredientes que enfrentaremos nessa terra. Tanto é que Jesus enfrentou isso também. A gente vê outro versículo aí, ó, Hebreus 2:10, que fala: porque convinha que aquele que, ah, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, quem é o autor da salvação deles? Jesus Cristo. Então, ele precisou ser aperfeiçoado para fazer essa grande obra. Grande obra. Na sua vida e na minha, Deus também quer realizar grandes obras por meio de nós. Para tanto, é indispensável que sejamos aperfeiçoados e o sofrimento é uma das formas disso acontecer, porque afinal de contas, ele é um bom professor. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículos 9 e 10. Resistir-lhes firme na fé, seja, preciso resistir conforme fala lá em Efésios, né? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso aí, você não é o único que está sofrendo. Os outros irmãos que têm a mesma regra de fé estão sendo perseguidos, sofrendo, enfim, estão passando por muita dificuldade e luta. Então, saiba, você precisa de lutas para ser aperfeiçoado. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, né, deste mundo. Então, gente, não se faça de vítima. Ai, não, porque eu estou sofrendo, porque Deus trata assim, porque é isso, que é aquilo, porque Deus não me ama. Irmão, olha, você e todos que fazem parte do pacote da irmandade espalhada, né, e que querem serem salvos, estão sofrendo. Isso faz parte do pacote da salvação. Muito bem, o versículo 10 diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, o que, que ele vai fazer? Depois de haver padecido por um pouco, ou seja, nós vamos sofrer um pouco aqui, tá claro, tá vendo? Ele mesmo vos aperfeiçoará, aquilo que eu disse antes, tá vendo? Confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, nós sairemos pessoas diferentes, servos mais firmes, depois de um sofrimento.
né? Agora, veja bem, seguindo aqui, ó, eu queria falar com você sobre os tipos de batismos que existem na igreja, né? Que existem no corpo de Cristo. Olha, tem o do arrependimento, um batismo no corpo ou em Cristo, né? Batismo nas águas, no Espírito Santo. Normalmente, as igrejas pegam esses. Praticamente elas só falam do batismo nas águas, do batismo do Espírito Santo, e algumas falam do batismo no fogo. Porém, tem aquele último que você está vendo ali, a Bíblia fala dele, que é o batismo no sofrimento. Jesus passou por isso. E aí eu queria te encorajar a pesquisar e estudar sobre esse tema, porque às vezes você está sendo batizado no sofrimento e não sabe. Então é importante você ter essa noção do que está acontecendo com você em cada etapa da sua vida, em cada momento, cada circunstância, tá bom? Para que você se comporte de uma forma a minimizar isso e ser fortalecido. Sabe, para tanto, nesse momento aí de batismo e sofrimento, ou em qualquer outro momento da sua vida, a gente precisa, mas nesse contexto aqui, ó, nós precisaremos do Salmos capítulo 23, e lá também, no cenário de grande tribulação, muito mais ainda. Salmos 23, 2 e 3 dizem os versículos, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, um alimento bom é o que o Senhor vai te dar, né? Leva-me para junto das águas de descanso. E o que ele faz? Refrigera a minha alma, tá vendo? E ele me dá direção também. Agora, essa palavrinha aí, refrigerar, gente, quando nós vamos pesquisar no original, ela tem um sentido um pouco mais aprofundado. Olha aí, ó. Significa que eu posso descansar, dormir, tá vendo? Relaxar. É nesse estado que Deus me guia, tá vendo? Ele vai me refrescar, resgatar, restaurar a minha alma, né? E quando eu falo alma, eu estou me referindo a emoções, mente e vontade. Então Deus vai alinhar isso, tá? Esse refrigerar é extremamente importante no seu dia a dia. Confesse esse versículo, Senhor, refrigera a minha alma. Romanos capítulo 8, versículo 18, gente, diz que tenho para mim que as presentes aflições desse século não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. João 16, 33 fala: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, né? Essa paz é aquela paz que ocupa todo o espaço e prevalece na sua vida e na minha. Aí ele continua: mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Afinal de contas, Romanos 8:37 se cumpre na vida de vocês, que diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, refrigera minha alma, Senhor, porque eu sei que as aflições desse século serão terríveis, mas o que o Senhor tem para manifestar na minha vida é muito maior. Eu já sou mais do que vencedor, independente de, mesmo no sofrimento atual, aqueles que estiverem durante os 7 anos de perseguição aqui do anticristo também vão ter que crer que são mais que vencedores, mesmo morrendo, muitas vezes, na maioria das vezes, para serem salvos, e por aí vai. Maravilha, gente. Voltando agora para Apocalipse 14, 13, o versículo termina ah, dizendo: é, pois as suas obras os acompanham. Tá vendo? Então, mesmo aí nessa situação difícil, né? Nenhuma boa ação que a gente realizar nessa vida, que mesmo morrendo violentamente, vai ser esquecida, tá bom? Então a gente tem que crer que essa voz aí que falou, né, pelo Espírito, tá? é, ela vem para consolar aqueles que estarão nesse período, né, fortalecer, e de que, olha, vocês vão ser martirizados, mas tudo que fizeram aqui não vai ser esquecido. Pode ficar tranquila. Então, vocês vão cumprir o destino de vocês com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, conforme diz Neemias 8:10, Tiago 1:2 diz lá, ó, tende por motivos de grande alegria o passardes por provações. Então, eu sei que isso não é fácil, viu, gente? Alegria não é sinônimo da gente ficar rindo para todo mundo, mas é de ausência de tristeza. Quem vive no Senhor alegre não fica em depressão, meu irmão. Isso não existe, você esquece. Entendeu? Se a pessoa ficou deprimida, é porque alguma coisa está acontecendo com ela. Se ela se manter orando, jejuando, meditando na palavra e envolvido na obra do Senhor, não há depressão nesse mundo que pegue a alma dele, que deixa ele escravizado, tá? Então, aqui nesse período vai ser
extremamente necessário essa alegria do Senhor, que será a força deles. Hoje já é indispensável, lá então, muito mais. Beleza. As obras, gente, muitas vezes nós descansamos delas, mas elas não descansam de nós, tá? Elas estão sempre nos perseguindo, né? Ativamente. A gente deixa, às vezes, de ser ativo, mas as obras estão nos seguindo. E glória a Deus por isso, porque receberemos galardões por elas. É por isso que nós precisamos praticar 1 Coríntios capítulo 15, versículos 58 até 55 até os 58. Nós e aqueles que estarão no cenário de grande tribulação. Veja aí. Onde está a morte, a tua vitória? Ou seja, não é possível a morte vencer os servos do Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tá vendo? Então a morte, você entregou sua vida para Jesus, você se torna uma pessoa eterna em Cristo, morrendo violentamente ou não, a morte não vai te vencer. Então, nós que somos cristãos, o nosso espírito, a nossa alma são eternos, nós não morreremos. Aí ele diz, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Aquele Romanos 8:37 só vai se cumprir na sua vida e na minha se estivermos no Senhor, não é? Aí continua. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho e o meu não é vão. Isto é, pessoal, na obra do Senhor ninguém faz nada à toa. Não é igual numa empresa, que você vai ali, trabalha, se esforça, desenvolve o projeto e aquilo ali é engavetado. Mas ninguém te paga mais por isso, certo? Não, na obra do Senhor ninguém trabalha de graça, nosso trabalho não é vão, não é perca de tempo. Correto? Muito bem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz que cada um vai ser recompensado segundo o seu trabalho. E olha que diz aqui, ó, 2 Timóteo 4:8, para a gente ir encerrando. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Vai ter uma coroa para mim, a qual o Senhor, reto juiz, que não faz acepção de pessoas, que não aceita suborno, né, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, o apóstolo Paulo fala, mas também a todos quanto amam a sua vida. A palavrinha amo aí é ágape no original, amar independente das circunstâncias. Então você vê que há uma coroa reservada para nós, além do que nós já recebemos benefícios maravilhosos do Senhor nessa vida. O Jeremias fala aí, ó, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e lágrimas de todos dos teus olhos, porque é o quê? A galardão para o teu trabalho. Então, Jeremias, lá atrás, seria recompensado. Eu e você seremos recompensados aqui. Aqueles que estiverem no período tribulacional serão recompensados pelas obras que fizerem e receberão seus galardões posteriormente. Resumindo, pessoal, nós seremos ou no sofrimento ou fora dele, em alguns momentos de alívio, vamos dizer assim, né? Seremos galardoados por tudo que enfrentarmos nessa terra e pelo que enfrentarmos fazendo a obra do Senhor, tá ok? Agora aquele que não faz a obra do Senhor, não está envolvido, ou seja, não vai receber galardão, vai receber galardão do quê? De nada. Então, agora a obra, gente, não tem como a pessoa não fazer obras, né? Então, uma oração que você faz, o jejum, algo que a gente faz para ajudar um irmão na igreja, tudo isso aí são obras. Então não vai ter como a pessoa morrer sem obras, a não ser que ela esteja ali aos 45 segundo tempo, né, numa cama de hospital e se entregue ali para Jesus. Aí já fica um pouco mais complicado. Mas caso contrário, mesmo assim, ela vai receber os seus galardões, né? Aqueles que fizerem obra aí durante a caminhada no Senhor. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando aqui mais uma aula, e o versículo 13 do capítulo 14, fazendo aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. É fundamental que você enfrente o sofrimento tendo uma intimidade maior com o seu Criador, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo, meditando na palavra do Senhor, porque isso vai te fortalecer. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, sede firmes, sede firmes no Senhor, né, e sejam fortalecidos pelo o seu poder, tá? Revestivos do Senhor e sede fortalecidos aí pelo seu, na força do seu poder. Lembrei aqui agora, tá? Então, você precisa ser fortalecido no Senhor para que você carimbe o seu passaporte para entrar nas moradas celestiais. Lembra de João capítulo 14 que nós falamos que o Senhor Jesus foi lá
preparar moradas para nós. Então, você precisa carimbar o seu passaporte para entrar lá. Para tanto, você precisa ser revestido pelo Senhor e na força do seu poder e entregar a sua vida para Jesus Cristo, procurando uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, é, falando com alguém, com um líder ou com um irmão em Cristo, dizendo para ele orar com você e que você deseja caminhar de modo mais íntimo com o Senhor Jesus, para que você seja salvo, né? Seja fortalecido nesses dias difíceis em que vivemos, e de repente para que a sua família também tenha o desejo de se entregar ao Senhor Jesus. Então, vá até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa ou procure os cultos nos lares que são realizados, né, os conhecidos que são conhecidos também como células. E para nós que já estamos na igreja, meu irmão, saiba, o sofrimento faz parte da caminhada na fé. É inevitável. Não acredite nessa questão aí de parar de sofrer. Não acho que Deus está sendo injusto com você, pois sofrimentos iguais aos seus e os meus estão se cumprindo na irmandade espalhada por toda a terra. Então, não se faça de vítima, meu irmão. Vamos ficar firmes no Senhor, sabendo que existem galardões para nós, né? E que faz parte nós passarmos por tudo isso, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz, olha aí, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Tribulação é uma pressão que vem de dentro. E perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Então nós precisamos falar com Deus constantemente. E aí, é assim que a gente vai conseguir vencer esses desafios que estão no nosso meio, na nossa sociedade corrupta em que vivemos. Maravilha, pessoal? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que bom que vocês estão até aqui acompanhando, que Deus continue abençoando, fortalecendo vocês, e vamos para a próxima videoaula estudar aí, continuar estudando o livro do Apocalipse, que é maravilhoso. Um abraço, gente, e até a próxima.